Uou! Tá começando mais um episódio do Carteiros do Condado e dessa vez vai ser um marco para esta editoria tão querida aqui da família Stock Pickers, porque teremos algumas mudanças, acho que na chamada vocês já devem ter visto que tinha um carteiro de boné de lado, ousado, novo ali do lado, mas enfim, o Carteiros do Condado, ele é um projeto que foi criado já tem bastante tempo, né? Não me conheço se eu estiver errado, mas já tem mais de ano já que tá rodando. E era uma parceria entre o Outliers e o Stock Pickers, né? Agora ele fica apenas aqui no Stock Pickers, porém com o mesmo escopo, a mesma ideia, mas nós vamos trazer muitas novidades para vocês em formato, quadro. Então você que gosta bastante do Carteiros, esse programa aqui ele é mensal, né? Se prepare que a gente vai trazer bastante novidade, que a gente foi se debruçar aos números do Carteiros depois de completar tanto tempo assim de vida e viu que a audiência é incrível, inacreditável. Então, obrigado você pelo apoio, pela sua audiência. Continue nos apoiando, dando seu like, curtindo, compartilhando, seja aqui no YouTube, seja na plataforma de streaming predileta, só que você escuta o seu podcast, aí lavando sua louça, correndo, fazendo seu exercício físico. Fechou? Então, para começar nas novidades aqui, nós já temos algumas nesse episódio. A primeira delas são os apresentadores, né? Agora o papai aqui tá tocando carteiro junto com Davi Fontinelli. Davizão, assim, você já participou aqui com a gente do Carteiros várias vezes, mas acho que nunca ninguém parou para fazer a pergunta mais clássica que a gente faz aqui, né? Então, até para você se apresentar para nossa audiência e entender quem será esse novo apresentador que vai fazer a dobradinha comigo. Quem é Davi Fontinelli no mercado em 30 segundos? Fala, Cola, meu caro, uma honra estar aqui ao seu lado. Bom, para quem não me conhece, eu entrei na XP como estagiário há 5 anos atrás, então fiz a minha carreira aqui na XP e desde sempre fazendo a mesma coisa, análise e seleção de fundos. Né? Até este ano eu estava na equipe de análise da plataforma de fundos de investimento da XP, e nesse ano eu migrei para a Asset da XP, na área de Fund of Funds, para também fazer a mesma coisa, análise, seleção, ler cartas de gestores, né, uma coisa que a gente gosta tanto, e é bem interessante nessa carreira de importar o conhecimento dessas mentes brilhantes, e quanto mais curioso você é, mais você pergunta para os gestores e mais você aprende com essas pessoas mais experientes do que você e, poxa, você fica mais inteligente. Né? Então, eu acho que é bem interessante, seja em conversas, calls, cartas, né, leituras que a gente faz, é um pouco desse aprendizado que a gente ganha. E só um parênteses aqui, primeira vez vindo a vinheta, então, engraçado ali a fotinha de carteiros, mas vamos que vamos. De novo, uma honra tá participando aqui contigo. Tem um trabalho artístico por trás aqui, o Nando brilhando ali na chamada, ele adora zoar a gente. E acho que até uma curiosidade, né? O Fonte entrou comigo na XP, né? Também tô 5 anos aqui, também desde estagiário, fiz a carreira toda aqui dentro, então essa dobradinha aí vai dar o que falar. Olha aí. Espero que coisas boas. Boa! Bom, o primeiro quadro do Carteiros, né? Agora a gente vai começar a separar o Carteiros em quadros e terão novidades nos próximos episódios, mas nesse ainda com os quadros vocês já conhecem. O primeiro quadro do Carteiros é o quadro do Radar, né? Onde a gente fala ali basicamente como que foi a performance da indústria de fundos no último mês, enfim, com alguns comentários, e aí o Fonte que vai brilhar nessa hora sempre, porque ele vai trazer essa leitura que ele já faz lá, inclusive na Asset, na hora de acompanhar a indústria, até acompanhar os fundos que eles investem por lá. Então, para começar, Nando Lima, você não dormiu ainda, né? Então roda a vinheta. Senhoras e senhores, setembro foi mais um mês de fortes emoções, seja no mundo, seja no Brasil. A gente viu muita coisa saindo nos noticiários, né? Acho que, primeiramente lá fora, os bancos centrais estiveram nos holofotes, e aqui eu não sei se como heróis ou vilões, né? Aqui foram os protagonistas, e especialmente na Inglaterra, né, as medidas fiscais, monetárias anunciadas, isso gerou muita volatilidade, receio por parte do mercado e quanto à expectativa de inflação no país e a desvalorização monetária que houve lá, né, da moeda da Libra.
Isso combinado com, com Fed aumentando, o Banco Central americano aumentando os juros, trouxe muita volatilidade e apreciação do dólar, né? Foi um movimento bem expressivo de valorização do dólar no mundo, né? Aqui no Brasil, também fortes emoções, nada menos que uma eleição, né? O primeiro turno de eleição. O Brasil até que anda um pouco não é contramão, mas ele está mais adiantado do que esse cenário mais turbulento de apertos de juros, aumento de inflação no mundo, né? Ele, na verdade, está já inflexionando nesse movimento, mas nesse mês teve o primeiro turno das eleições. Eu acho que o resultado, no agregado aqui, para efeitos de preços de ativos, foi positivo, no sentido de que o mercado entendeu que a composição do Congresso foi mais para centro-direita, favorável para o mercado, e a diferença, né, entre Lula e Bolsonaro foi menor, mais apertada do que se antecipava em pesquisas, algumas expectativas, e isso também culmina numa expectativa de que, independentemente de quem ganhe, vai ter que ter um discurso mais para o centro e sem fazer grandes extravagâncias fiscais, né? Então, esse foi o plano de fundo macro, né? Para os fundos de investimento, acho que, primeiramente, para crédito, os fundos de crédito, eles seguem uma dinâmica sem grandes novidades, né? Como a própria renda fixa tem uma baixa volatilidade, os fundos de crédito mais conservador, que a gente chama de high grade, eles seguem uma toada positiva, dinâmica atrelada ao CDI. Então, o CDI está na máxima histórica, e esses fundos também estão rendendo a foto, né? É a máxima nos últimos tempos e segue com um ritmo de captação positivo, os retornos, ainda que possa ter uma certa oscilação entre a atratividade dos ativos de crédito, paga mais taxa, menos taxa, mas esses movimentos têm sido mais contidos e saudáveis, né? Por exemplo, próximas eleições, as empresas teve uma certa redução marginal no número de emissões e nas oportunidades, mas agora, no pós-eleição, é esperado que isso volte de maneira mais expressiva, então os gestores estão otimistas, né? E os créditos mais agressivos, que a gente chama de high yield, houve, né, alguns eventos de marcação dos ativos e que provoca um certo receio, mas nada fora do esperado para um momento de piora do endividamento das empresas, a taxa de juros nas máximas, e é esperado sim que tenha essa deterioração em alguma medida do risco de crédito das empresas. Então, essa aqui, parte do crédito, multimercado, acho que o grande destaque foi, mais uma vez, os fundos macro, né? Os fundos que, até desde o ano passado, tinha diversos bons exemplos que estavam explodindo de retornos esse ano, quase que de maneira generalizada. Os fundos estão indo bem, e esse mês foi mais um mês em que houve diversos casos de gestores, e aqui, de maneira geral, as expectativas continuam, né, com opiniões a favor da alta de juros do mundo, principalmente em economias desenvolvidas, que estão tendo que fazer esse trabalho ainda, né, de aperto monetário, combinado com essa venda de índices de bolsas globais, e aqui seja Europa, Estados Unidos, mas essa combinação tem sido um tanto comum, tá, entre os gestores dos multimercados, e aqui no Brasil um pouco diferente, tá, porque enquanto os gestores estão apostando na alta dos juros lá fora, aqui no Brasil eles já estão começando a apostar na queda, na baixa dos juros, né? A gente falou aqui que o Banco Central está adiantado nesse movimento de aperto monetário, então os gestores já estão passando, vendo a inflação surpreendendo para baixo, essa inflexão acontecendo, já estão montando posições aplicadas e também vendidas na própria inflação, né, com essas surpresas negativas, e também alguns gestores já passando, tornando-se com uma posição levemente comprada em bolsa no Brasil, né, e aqui um risco menor, mas em linha com todo esse movimento de recuperação da atividade brasileira. A gente já tem visto esses gestores posicionados na Bolsa Brasileira, né? Então aqui são algumas das posições mais comuns que a gente tem visto e que tem contribuído para o retorno dos fundos. E aí, para finalizar, fundos de bolsa, fundos de ações, aqui mais um mês muito disperso, né? Eu acho que o comportamento dos últimos meses não dá para generalizar, né? Você tem
um grupo de fundos muito bem, outro grupo de fundos muito mal, que é um cenário em que a seleção de ações ela prevalece, ela domina a atribuição de performance dos fundos, né? Então, no começo do ano, muitos fundos estavam abaixo do Ibovespa, esse gap foi se fechando, e agora está muito mais em linha, mas também a dispersão é alta, e é esperado que isso continue elevado mesmo, né? A diferença de resultado entre os fundos, mas acho que vale mencionar também um certo tipo de estratégia que tem se destacado mais nesse ambiente tão volátil, que são os fundos long biased, os fundos que têm essa flexibilidade de variar a exposição comprada em ações, vendida em ações, ficar mais otimista, menos otimista, oscilar mais o horizonte de investimento das posições. Esses fundos têm ido melhor do que os tradicionais long only, né, que só mantêm posições compradas, com horizonte geralmente de mais longo prazo. Então, é uma classe que acho que já é conhecida de muita gente, mas vale o destaque positivo. Bom, então com isso eu fecho o panorama, o radar de fundos do mês de setembro. Cola, passa a bola para você. Boa, muito bom, ficou claro, isso aí. Os fundos long bias estão se destacando já faz tempo, já desde o começo do ano, já vem chamando bastante atenção, mas sempre bom ouvi-lo, Davi Fontinelli. Bom, dito isso, vamos para o nosso momento de ler as cartas aqui, né? Fazer o que o carteiro não pode fazer, que é abrir as cartas e ler. Então vamos chamar o nosso carteiro que vai participar com a gente desta edição, que é Rodrigues Gavioli. Vem para cá, por gentileza. Uou! Eu adoro roubar essa. O bordãozinho a galera gosta. E aí, galera, tudo bem? Bem, e vocês, Gabi? Tudo jóia. Vamos que vamos. Maravilha. Cara, eu tava só com o meu bloquinho aqui anotando o Davi aqui. Cara, quem pegar esse trecho já tá boa parte do resumo do mercado ali, já pode ir pra casa, descansar. O cara é brabo, Que isso, pô. Ele é um brabo. pouco... São comentários terceirizados dos gestores, né? Acho que isso é até um ponto curioso para o pessoal entender a dinâmica de cartas, porque as cartas, elas tanto simplesmente narram o que aconteceu e colocam a parte de opinião, né? Então, você saber diferenciar fato e opinião, o fato, basta ler uma carta que você coleta. O que aconteceu? Você sabe explicar. A opinião, quanto mais você lê, melhor, né? Mas quando você distingue aqui o fato, é só terceirizar o que alguém já explicou de maneira muito boa, né? E saber comunicar isso. O moleque tá poético, on fire. Tá até explicando as coisas ali da Tô até com medo aqui. Cara, foi só virar o bonezinho dele ali na vinheta aqui. que... Já era. É isso aí. Boa. Bom, começando aqui as leituras de carta, então, como a gente bem serelepe aqui, querido amigo Sgavi, você separou aí algumas cartas. Quer começar com uma delas pra gente? Tá bom, eu vou começar com a menor aqui um pouco, mas não menos importante. E eu acho que fala na segunda parte dessa carta da nossa querida, emblemática gestora SPX. Ele vai falar um pouquinho, aproveitou para falar um pouquinho de eleição, de uma forma mais também metafórica, não tanto metafórica, mas falando um pouco da ausência, né? Até porque o título da carta da SPX é Procura-se um Estadista para esse mês, que trata um pouco disso, e eu tenho ouvido, já ouvi isso não só da SPX, tá? Eu tenho ouvido as pessoas globalmente, não é só no Brasil, sentindo um pouco de falta de novos líderes com visão mais de estadista do que puramente um político, que só está pensando no próximo mandato, que só está pensando na próxima eleição, com medidas geralmente de curto prazo, e não visando de fato uma criação de valores, enfim, criação de um arcabouço que permita que aquele país, né, geralmente, falando estadista, geralmente a gente pensa em líderes de governos federais, mas que tem uma visão de construção de sociedade mesmo, de longo prazo. Então, a primeira parte é dessa forma, né, e eles começam citando até uma frase importante aqui do James Freeman Clarke, falando sobre, enfim, essa questão do que é um estadista para eles. E aí eles já entram um pouco na questão, de fato, de falar de Brasil, né? O que a gente enxerga que na verdade, desculpa, o que eles enxergam que o governo atual
conseguiu se valer, né, óbvio, dos malefícios de uma pandemia, mas na sequência dos benefícios de um ciclo de commodities muito forte, que isso permitiu que a arrecadação federal fosse recorde, permitiu que a gente tivesse uma foto fiscal muito boa, né? Então a gente conseguiu arrecadar aí só de royalties e imposto de renda, né, dessas empresas de petróleo e mineração, quase 60 bi. Então, cara, é uma receita adicional que não dá para garantir que a gente vai ter nos próximos anos. E aí, essa transição para 22 para 23, né, com um novo presidente ou a manutenção do presidente atual, ele questiona um pouco porque fala, cara, uma série de benesses que foram dadas, uma série de auxílios que foram dadas, tem um custo à frente que eles estimam de cerca de 2% do PIB. É dinheiro pra cacete, assim, é bastante dinheiro, né? Sabem que tanto o candidato A quanto o candidato B tem dado ali sinais de um afrouxamento da ótica fiscal, né, da política fiscal. Então, vai ter que vir aí alguma fórmula nova, uma nova âncora, um novo arcabouço, que eles chamam de arcabouço fiscal para o ano que vem. Então, qual vai ser isso? Isso tem que ser anunciado para o mercado ficar um pouco mais calmo, também tem que ser algo crível, né? Algo não mirabolante. Então, eles pedem muito que a gente, ou pelo menos eles anseiam muito que a gente tenha, de fato, aí, pelo menos que os nossos líderes tenham uma visão mais de estadista e menos de político. E aí ele faz o paralelo com medidas tomadas na Europa, né? Que o Davizão até citou um pouco ali no primeiro quadro, já um pouco, e que eles aproveitam para puxar o gancho para a Europa, que hoje, né, gente, acho que nas cartas que vocês leram, vamos ver se tem um pouco disso. Eu confesso que na minha outra, que eu vou comentar também tem, falando do que está acontecendo na Europa, né? Que eu acho que hoje é a grande preocupação global, porque além de inflação, além de juros, a questão da crise energética e as medidas que estão sendo tomadas para tentar amenizar os efeitos dessa crise energética. Então, na carta da SPX, eles falam sobre algumas medidas tomadas ali que talvez tenham sido um pouco duvidosas, né? Então, primeiro ele questiona uma questão lá da Alemanha, que se permitiu ao longo dos anos ter esse grau de dependência na questão do gás, né, na questão da energia em relação à Rússia. Energia é um setor muito estratégico para as economias, né? Então ele de fato questiona muito essa posição que a Alemanha se deixou colocar, né? Então, tendo uma grande dependência do gás russo. E depois ele fala agora de curto prazo das medidas fiscais tomadas aí no Reino Unido, né, pela nova primeira-ministra, né, a Liz Truss, e o impacto que isso provavelmente vai ter para a economia da Inglaterra. É bem verdade que ele até já comenta que ela regrediu em alguns pontos, que o mercado recebeu muito mal, porque de fato viria ali uma série de desonerações, um pacote de estímulos que poderiam até botar mais lenha na fogueira, né, causando mais inflação, eventualmente, e aí consequentemente mais juros, e aí ele aproveita para falar um pouco disso, né, por isso que a Inglaterra principalmente teve ali seus dias de mercado emergente, né, e tem tido, porque o custo de energia explodiu, a moeda se desvalorizou absurdamente e os juros longos, principalmente, foi lá nas alturas, né? Então eles continuam com o olho muito atento para essas medidas que estão sendo tomadas não só pelo Reino Unido, mas diversos países da Europa, para tentar minimizar os problemas aí com a questão da crise energética. E aí ele vai lá resumir um pouco, então, as posições dele, né? Então, no geral, no mercado de juros, eles estão no relativo ali, né, em posições relativas, com uma exposição líquida neutra, mais ou menos. Então, eles estão tomados nos juros daqueles países que, né, ou seja, apostando na alta dos juros daqueles países que eles acham que ficaram um pouco para trás, né, que a gente chama de behind the curve, né, atrás da curva, para conseguir conter a inflação. E eles estão aplicados, ou seja, apostando na queda de juros em outros países que acreditam que fizeram o trabalho, eles são de casa de subir juros para conter a inflação antes, que é o caso do Brasil, por exemplo, né? Em moedas, eles estão comprados no dólar americano, que eu acho que vale dizer aqui um parênteses meu, né? Ela vem se apreciando muito frente à grande maioria das moedas globais. E no book de ações, eles lá
estão preferindo fazer algumas posições relativas, né? Fazer ali um long and short ali, com posições aqui de ações brasileiras. Commodities, eles estão vendidos em metais, tanto industriais quanto preciosos, e nos mercados de crédito, eles estão levemente vendidos em emergentes e também vendidos em países, em crédito de alguns países desenvolvidos. Vale dizer, só para começar a endereçar aqui para o fim, que os fundos de lá, os multimercados, tiveram uma performance excelente aí no mês passado, né? Tiveram uma performance de pegar o Nimitz como exemplo, né? O fundo da SPX aí é um dos mais conhecidos. Ele teve um retorno de 5,17% com o CDI fechando em 1,07%. Então foi porrada aí a performance dos multimercados deles, de uma forma geral. E é isso, cara. Então, SPX vai falar de eleição no Brasil, né? Cenário no Brasil, risco de uma transição para o próximo governo em termos fiscais e cenário duro na Europa, principalmente crise energética comendo solta lá. Isso aí. E como o mês passado teve uma tendência macro, né? Uma macro trend forte, né? Essa galera aí aproveitou para surfar bem. E se conecta bem com um comentário que eu vou trazer aqui, né? A família de fundos da XP Asset, eles têm um comentário de gestão que não é uma carta inteira, obviamente, com uma visão lá robusta, mas para quem tá na correria ali, precisa entender rapidamente, o comentário casado com os gráficos ali que eles colocam já dá um bom cheiro do que rolou e do que eles estão esperando, né? Então, no comentário do XP Macro Plus, aqui, que na verdade é o mesmo comentário para toda a família Macro, né? Porque a carteira é igual. Mas eles colocam, né, realmente que lá fora a bolsa teve uma queda bem relevante no último mês, de 9,3%, né? Refletindo ali todos os riscos de desaceleração, mais forte atividade após o Fed reiterar, né, que vai continuar elevando juros, agora para níveis de 4,5% e 5%, né? E aqui no Brasil, você teve os ativos se descolando um pouco, tendo uma performance mista, né? Eles colocam aqui bolsa subindo, o dólar subindo também, os juros futuros caindo, né? E aí o fundo apresentou, né, ganhos, principalmente nos mercados globais, com posições vendidas na bolsa americana, tomados no juro americano e no europeu, e posição vendida no euro e na libra, que o da visão ali abriu já explicando um pouco, né, no panorama de como foi o mês. Enfim, dá para entender que eles ganharam bastante ali investidos, né, com estratégia de investimento fora do Brasil. No Brasil, na verdade, as posições foram um destaque negativo, né? Eles perderam dinheiro na posição comprada em bolsa e em menor escala vendido no dólar, né, e aplicado nos juros reais. Esse panorama do XP Macro é mais ou menos como está a indústria, né? Os Gabi comentando ali sobre a SPX. Assim, na média, a turminha macro ali, que tem essa flexibilidade tanto de ficar comprado, vendido, mercados, etc., e geografias, tá nesse momento escolhendo ficar mais fora do que no Brasil. E aí tem alguns motivos para isso. Primeiro, que essa questão de ter uma tendência macro mais clara, para eles é melhor. Então lá fora tá um pouco mais claro que a situação deve ser negativa, né? E aí fica uma tendência e fica essa assimetria para se ganhar dinheiro, onde agora nesse momento os gestores estão mais vendidos em bolsa americana do que tomados na taxa de juros, como foi no passado, né? Mas também tem um comentário aqui que a galera gosta que a gente faça esse tipo de comentários, me mandam no Instagram depois falando que achou interessante, então eu vou fazer, que é o seguinte: esses fundos captaram, tem alguns fundos, né? Não todos, porque a indústria na média está tomando resgate, mas tiveram alguns fundos multimercados que captaram bastante dinheiro, eles estão grandes. E assim, o mercado brasileiro não é um mercado líquido, tá? Seja bolsa mais comumente a gente comenta aqui que não é tão líquido, mas pegar o mercado de juros também, dependendo do tamanho que você tiver, você já começa a fazer preço na curva, dependendo se você for operar, tá? Então, investir fora é uma estratégia também para que o fundo possa crescer mais o seu PL, tá? Então, fica aqui essa observação aqui de quem manja um total de quase nada sobre fundos. E aí, indo para as posições neste momento, né, eles continuam apostando
na posição vendida em Bolsa Americana. Para quem assistiu o episódio 166 do Stock Pickers, viu o próprio Bruno Marques da XP comentando sobre essa questão, né? E reduziram as posições tomadas em juros americanos de longo prazo, tá? Após esse movimento recente aí forte das taxas, tá? Da mesma forma, diminuiu a exposição vendida em euro e na libra contra o dólar, e aqui no Brasil reduziu substancialmente as posições com viés otimista devido à forte piora do cenário externo. Então, quem viu também esse episódio escutou ali que, enfim, o que está acontecendo fora do Brasil é muito mais importante do que está acontecendo aqui dentro. Fora isso também tem a questão, eles comentam aqui, né, que eles reduziram a posição comprada em bolsa, né, e zerou as posições aplicadas em juros reais de médio prazo. Tudo isso por conta de uma questão. Obviamente a gente está chegando perto aí do segundo turno, muita coisa é incerta, não se sabe ainda qual que vai ser o plano de governo que deve seguir, por isso os gestores preferem ficar com apostas mais leves aqui no Brasil para evitar aí perda de ganho, que aliás o fundo do XP Macro Plus, né, que é o veículo alavancado da família, que tem maior volatilidade, né, e obviamente mira um retorno melhor, com um retorno no ano acumulado de até setembro, né, de 35,64%, que dá mais de 400% do CDI, né, e um retorno no último mês também muito positivo de 3,48%, e é um dos fundos mais performáticos multimercado que estão disponíveis na plataforma da XP, tá? Davizão, e você? O que você tem aí pra gente? Boa, vamos lá. Na verdade, só um parênteses aqui antes de eu falar da primeira carta. Pelo pesquisa rápida aqui que eu fiz de SPX Nimitz, foi o terceiro ou quarto maior retorno mensal desde o início do fundo, então mais de 10 anos de histórico. Esse mês foi bem expressivo, e não por acaso, em setembro também, a estratégia atingiu o all-time high de performance em 12 meses, tá? Se você pegar todas as janelas móveis de retorno em 12 meses da SPX, seja Nimitz ou Raptor, em setembro eles alcançaram, acho que foi algo como 35%, 36%, que foi o maior de toda a série, né? Então realmente mostra a magnitude do nível de retornos que SPX e alguns outros gestores estão tendo esse ano, tá? Então, fecha parênteses, acho que Cola, agora você tem que criar um quadro chamado Data Fonte, que é Data Fontenelle, ó. Fica a dica aí, hein? Eu quero direitos autorais. Essa segunda parte é uma pesquisa que a gente já tinha feito, tá? Então não puxei da cartola aqui do nada, né? 5 minutos. Não, mas vamos lá então, né? A primeira carta que eu queria passar para vocês aqui é a carta trimestral da Cadima, tá? A Cadima Asset, para quem não conhece, é uma das mais tradicionais e maiores gestoras quantitativas do Brasil, né? Tem um histórico bastante consolidado. E a carta trimestral deles eu acho interessante porque sempre tem um assunto diferente, né? Acho que uma gestora quantitativa ela tem muito de uma bagagem matemática e estatística, né, para exportar para nós leitores e de modo que a gente aprenda alguma coisa a cada trimestre, né? Então essa carta referente ao terceiro tri. E o título da carta é Análise de Resultados. E por que isso? Porque é quase como se fosse uma prestação de contas. Por quê? Porque a estratégia multimercado, o flagship, está indo mal esse ano, né? Os fundos Cadima Revol, eles estão com um retorno bem aquém do que a gestora se propõe a entregar, né? O objetivo de retorno. E a análise eu achei bem interessante a análise que eles fazem, porque é um pouco da análise que a gente, analista de fundos, também faria, né? Tentando investigar a situação, e eles já nos ajudam, né? Nos respondendo, né? Que, tentando resumir aqui, né? O ponto é o seguinte, né? A gestora está indo mal, que tipo de pergunta você deve se fazer, né? Para entender os drivers, os motivos que levaram a performance estar aquém do esperado, né? Então, o primeiro ponto que eles colocam aqui é a magnitude disso frente ao histórico de performance. Então, você alongar o horizonte de investimentos, né? Então, tá indo mal esse ano, mas, poxa, será que compromete minimamente o histórico de longo prazo da gestora? E, poxa, tem um histórico de, não sei se é mais de 15 anos aqui para a estratégia mais antiga, mas a resposta é que não, né? Acho que
anos de underperformance, né, performance aquém do esperado, do benchmark, quando você considera esse histórico de longo prazo, em muitos casos você entende que um impacto ele é menor do que você sente ali, né, olhando para o horizonte de curto prazo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é utilização de risco, tá? E aqui, na verdade, o conceito de drawdown, porque ele tá caindo esse ano, mas, será que essa queda tá em linha com o que já caiu no passado? E lembrando, todo fundo de risco multimercado vai cair em algum momento, e aqui eu acho que o trabalho a se fazer essa queda, ela é anormal, ela está em níveis acima do que sempre foi historicamente, e a resposta também no caso de Cadima é que não está, é uma queda, um drawdown elevado, mas que não foge do padrão histórico da estratégia. O terceiro ponto é volatilidade, então, será que o fundo está tomando menos risco, está tomando mais risco, o nível de volatilidade da estratégia mudou? A resposta também é que não, a estratégia tem um intervalo de volatilidades que ela se propõe a perseguir, e nos últimos tempos está enquadrada ainda nesse intervalo. E também a parte de correlação, que eu acho que até é bem interessante ressaltar, né? Porque quando você vai investir numa estratégia, você busca, pensando numa visão de carteira, tá? Que o SGAV aqui tem bastante propriedade para falar, mas não é só retorno que você deve perseguir. Você precisa ter uma expectativa de retorno olhando para frente, fato, mas a correlação ela é outro elemento muito importante, no sentido de que, às vezes, você topa receber menos desde que você tenha um efeito diversificador daquele fundo, daquele ativo na sua carteira. Quando você olha só esse retorno, que eu não estou falando que é o caso da Cadima, mas um ativo qualquer, se tiver um retorno mais baixo, se você só olha para esse retorno, você vai pensar, eu não quero esse ativo. Retorno baixo, frente ao CDI, mas você não olha para a correlação. Essa correlação pode ter um efeito muito poderoso na sua carteira, né? Então, no caso da Cadima, outro argumento que eles colocam aqui é o de que a estratégia mantém ainda o perfil de baixa correlação com as principais classes de ativo, com a indústria dos fundos multimercados, e essa é uma característica bem, bem poderosa, né? Não só deles, mas dos fundos quantitativos em geral, né? De você agregar para a eficiência da sua carteira. E aí, por último, tem uma parte mais do micro aqui, né? Quando você pega o fundo, esse fundo da Cadima, ele tem modelos de segmento de tendência, de curto prazo, longo prazo, modelos de fatores. Aqui dá para a gente sofisticar cada vez mais a descrição, mas o fato é que quando você analisa cada um desses modelos, um trabalho a ser feito de diligência, entender se tudo que você projetou no algoritmo, no backtest, né, que a gente chama, a análise histórica idealizada, né, nos seus modelos, se está condizente com o que está sendo executado. E no caso deles, sim, está sendo condizente, em linha com o esperado que essas estratégias executem, né? E não só isso, as perdas que essas estratégias estão tendo em alguns mercados específicos também estão em linha com o que é esperado historicamente, né? Então, assim, eu acho que o grosso da mensagem é que a gente, enquanto analista de fundos, inclusive, eles são investidos da família Selection, da XP Advisory, né? Ninguém está contente com esse retorno de curto prazo, muito menos eles, que possuem boa parte do patrimônio deles na física investidos nos fundos, né? Mas isso só talvez seja um incentivo para eles trabalharem cada vez mais e tentarem desenvolver novos modelos, em robustecer os processos atuais. Enfim, esse é um pouco do resumão da carta trimestral da Cadima. Show, ótimo. Fundo quant é um negócio mais complexo, que é meio que uma black box ali, né? Mas você trouxe. Fala isso que os caras ficam bravos, hein, Cola? Os caras. Cara, eles sabem que eu tô falando a verdade, entendeu? Não vem. Mas é só uma. Desculpa te interromper, Gabo, mas nesse ponto eu preciso responder aqui, porque são reflexões que eu já tive bastante, né? Ou seja, como é que você entende as relações de causa e efeito no fundo quant? Que é basicamente isso, né? Se a economia está bem, você fica intuitivo que os fundos de bolsa vão bem. Por exemplo, aqui, um exemplo hipotético. Como é que você sabe quando a estratégia de trend following, de segmento de tendência, vai bem?
é possível saber isso. Então, assim, não é um black box no sentido de você não entende as causas. É possível entender as causas no modelo de segmento de tendências de curto e longo prazo. É possível entender as causas de modelo de fatores, quando o mercado opera em condições normais, opera fundamentos e não em condições estressadas de mercado, né? Então, só que isso exige, talvez, conhecimento mais técnico, é mais difícil, fato, mas dá para entender, esse é o ponto. Acho que é um pouco isso que eu ia dizer. Eu acho que se a gente já tem dificuldade, e aí eu vou dizer público em geral, de entender um fundo macro e suas diferentes estratégias, quando você vai para um fundo quant, a dificuldade ela vai para um outro patamar, sem dúvida, né? Porque você tem a necessidade de conhecimentos até muito mais específicos e que até a gente, às vezes, tem uma certa dificuldade. Vou dar um exemplo, só para pontuar, até fazer um jabá aqui. A gente em breve vai soltar um relatório sobre modelos de fatores e como é que eles são empregados por alguns gestores, e a Cadima é um desses casos. Cara, dá para ir fundo nessa história que até a gente aqui que tem alguma bagagem não consegue ter a mesma profundidade. Até para começar a montar a parte desse relatório, eu chamei ali os analistas quant do time do Research para me ajudar, sabe? Ajuda dos universitários, porque é bem técnico, é bem específico. Mas cuidado, senhor Colazo, não ande na rua que o pessoal da Cadima vai te pegar aí, viu? Vai nada. Tô brincando. Eu sei, pô. Quem não te ama, cara? Você é louco? Não, mas é porque foi o que o Davi falou, né? Quando é high frequency, low frequency, que tipo de modelo usa, estratégia e tal, dá para você tentar entender um pouco do que esperar, né? Tem aquelas histórias de que quando tem mais volatilidade é melhor, porque daí dá para capturar mais tendências. O problema é quando o mercado fica de lado, etc, né? E, enfim, você vai tendo essas jogadas, mas fato é que cada vez o mercado está ficando mais competitivo e mais modelos eles têm implementado dentro do fundo, né? Então isso vai começando a se tornar um negócio cada vez mais complexo, né, de se entender. Mas é interessante, principalmente também por conta dessa assimilação que você faz, né, de comparar ali, pô, se a economia tá bom, deve ser porque fundos de ações devem ir bem e tal. Então é um negócio um pouco diferente. Aí a galera não entende e acaba resgatando. Por isso que tá aqui Davi Fontinelli para explicar exatamente o que você tem que entender do fundo ou não, meu amigo. Bom, indo aqui para um fundo menos, nessa escala Richter de não tô entendendo nada, menos difícil aqui, que é o Asa Hedge. A gente tem aqui o compromisso de tentar trazer uma carta diferente. Eu nunca falei da carta das Investments aqui, embora eu já tenha falado com o Márcio Fontes, que é o gestor do fundo, várias vezes. Já apareceu no Macro Pickers várias vezes e no Stock Pickers também, 2 no ano já. E, bom, ele também participou do episódio 166, então vale conferir. Ele é sempre bem polêmico, já falou que a Itália já quebrou, etc. Dá uma olhada nesses comentários que são legais. Mas falando da carta, bom, rentabilidade super interessante também no último mês, 4,03% de ganhos, basicamente vindos da posição vendida em bolsa americana, tá? Então eles continuam, inclusive, achando que é uma das melhores formas de expressar a ideia de que a médio prazo vai ser necessário um aperto de condições financeiras, né, e uma probabilidade crescente de recessão nos Estados Unidos. E isso deve fazer com que a bolsa caia ainda mais, tá? Para o Márcio Fontes, inclusive, ele falou no programa, né, que a bolsa, o S&P, só refletiu basicamente a mudança de valuation com o aumento da taxa de juros, né? Então, como a taxa de juros subiu ali nos Estados Unidos, você deveria ter, usando a taxa de desconto, as empresas valendo menos. A bolsa só refletiu isso, não refletiu ainda o fato que, por exemplo, os juros talvez subam um pouco mais, a própria questão da recessão ainda não foi colocada, que deve gerar revisão de lucros, etc., que é super importante para a bolsa, tá? Então, eles continuam com essa aposta. Eles tinham uma aposta também em tomada em juros americanos, e hoje em dia ela é bem menos expressiva no fundo, que, aliás, foi uma das principais alavancas de ganhos no fundo durante este período, tá? Eles ressaltam aqui também os indicadores de inflação,
né, que foram divulgados recentemente nos Estados Unidos, que foram surpreendentes para cima, surpreenderam, né, de forma altista, ou seja, mesmo com tudo que foi feito até aqui, mudança de comportamento do Fed e todas as altas que já foram impostas na economia, de juros, né, ainda não foi suficiente, a inflação continua alta, o mercado de trabalho segue muito apertado, né, dificultando ali bastante o trabalho do Banco Central Americano, que deve continuar no ciclo e devemos ver mais quedas na bolsa, tá? Aí, obviamente, a gente manda ali depois para vocês as cartas para que vocês tenham acesso, mas eles dedicaram a visão macro deles nessa carta para mostrar o porquê que eles acham que deve ter recessão nos Estados Unidos, né? E aí eles colocaram alguns indicadores que normalmente quando eles acontecem, eles indicam uma recessão próxima, né? A inclinação da curva de juros lá nos Estados Unidos, que está inclinada há um tempo, as últimas vezes que ficou inclinado, houve recessão, né? Ou seja, inclinação é basicamente diferença ali da taxa de juros de 10 anos para de 2, tá? Quando ela está invertida, ela indica uma recessão em breve ali nessas economias mais envolvidas e, enfim, existe uma probabilidade bem alta disso acontecer, dado a inclinação que está sendo observada por lá, tá? E eles colocam também um outro indicador, tá? Que é o Leading Indicator do Conference Board, o LEI, tá? Ele mistura várias variáveis econômicas com alguns indicadores financeiros. Tradicionalmente, as tendências de queda do LEI antecipam recessões lá nos Estados Unidos. Quando você olha ali, eles colocam o gráfico do LEI, ele está numa altazinha, mas lá no final ele está começando a fazer aquele gancho para baixo. Então deve indicar ali realmente uma recessão, né? E eles seguem muito enfáticos, inclusive o Márcio Fontes é bem enfático nas suas redes sociais também, sobre a situação das vagas abertas por desempregados lá nos Estados Unidos, que é uma situação bem apertada, 1,7%, 1,8%, 2%, cada um tem um número, mas 2 por vaga. Realmente uma situação bem apertada que tem pressionado os salários, né, por lá, e isso também gera uma pressão de inflação, tá? Eles ganharam, enfim, falei ali dos ganhos, no final da carta eles colocam a divisão ali de atribuição de performance. Queria fazer uma ressalva, né, que, enfim, nas atribuições de performance, a parte internacional, basicamente tudo que o fundo fez no ano veio de fora, tá? A diferença é que nesse último mês eles tiveram um resultado bem relevante em bolsa, em ações, que foi a posição vendida em S&P, e ao longo do ano eles ganharam bastante dinheiro. O grosso da rentabilidade do fundo veio de tomada de juros, tá ali, se olhar nominal global, taxa de juros nominal, eles ganharam bastante, 27,69% do retorno global do fundo veio disso. Então, enfim, tá aí mais uma casa que performou super bem no ano, está performando super bem, um dos headliners ali de rentabilidade no ano. Sgavioli, qual a sua próxima carta? Vamos lá. Minha carta tá entre as minhas queridinhas, e se algum de vocês pegá-la para lerem algum carteiros, eu saio na porrada, então tô de olho em vocês. Acaba que fica parecendo que eu faço um jabá para eles, né? Mas são as cartas da Kinea, uma carta que eu gosto bastante. Geralmente eu extraio informações muito, muito ricas dali, que são discussões até de uma forma mais leve que eles conseguem trazer. E o título da carta é O Redescobrimento do Brasil. Cara, é mais um gestor, e eu acho que até em linha com o nosso call aqui no research que a gente tem dito nas carteiras, né? Parênteses, que a gente vem fazendo uma redução de risco global nas carteiras e aumentando o risco local, importante. Me parece que está um pouco em linha com o pensamento deles lá. Então, eles chamam de O Redescobrimento do Brasil e começam mostrando dados, principalmente para a gente, de fato, ter ideia do quanto o Brasil está melhor do que o mundo, de uma forma geral, pelo menos nesse filme de curto prazo, talvez na foto de agora. Então ele fala da performance da Bolsa, do câmbio e do próprio juros longos, né? O juros de 10 anos aqui no Brasil versus lá fora,
a Bolsa Brasileira em dólar ganhando do S&P 500, do MSCI da zona do euro, do próprio real, que está se valorizando frente ao dólar, né, no ano, se a gente for ver no acumulado do ano, e em relação ao euro mais ainda, e os juros aqui também, ele fechou o longo, né, muito mais do que, aliás, ele abriu muito menos do que os juros lá de fora, que abriu muito mais. Então ele vai falar um pouco também do prêmio de risco da Bolsa, né, o Equity Risk Premium, na verdade, da Bolsa brasileira em relação à Bolsa americana, que está muito maior aqui para a Bolsa brasileira. Vai falar sobre qual foi a importância, então, da gente subir juros antes, né? E mesmo se comparado a outros países aqui da nossa querida América Latina ou até da América do Sul, de uma forma geral, ele cita um pouco que a situação dos outros emergentes é um pouco mais complexa, então por isso até o Brasil também se destacando em relação aos emergentes Latam, porque aí a gente pode pensar que é uma situação, né? Não, os emergentes estão se destacando, mas ele fala, não é bem assim, outros países aí estão tendo um pouco mais de dificuldade, mesmo aqui na América Latina, e aí até ele traz um gráfico ali bacana, depois quem tiver a oportunidade de dar uma olhada, a inflação esperada para o Brasil no final de 2022, né, de acordo com o que precifica a curva de juros desculpa, de acordo com o que se prevê de inflação para frente, é de que o Brasil vai ter uma inflação menor do que a da maioria dos países ali que a gente sempre acompanha e costuma ver o Brasil ser o principal, né? Então, muito menor que a inflação na Rússia, do que do Chile, da Colômbia, do Reino Unido, da zona do euro como um todo, do México e também dos Estados Unidos. Pasmem a gente, né? Então, o juro real aqui, ele está como um dos maiores do mundo, se não o maior, quase, né, em 6,8, o que faz aí provavelmente atrair muito capital externo também, acaba provocando uma valorização até do câmbio aqui, o que é duro, né, porque você tem o dólar se valorizando muito globalmente falando, e fala que o maior calcanhar de Aquiles, e cara, isso tem sido uma máxima nos gestores. A gente até monitora isso por um relatório que nossa querida Clara Sodré e Natália de Sá vão soltar já nos próximos dias, que é o Pesquisa Trimestral de Gestão, e mostra que a maioria dos gestores, o que está preocupado no Brasil é menos com eleição, menos até com aperto monetário, é fiscal. É o fiscal, que a foto é boa, o filme é complexo, a gente já viu na carta da SPX, a Quineia não fala diferente, tá? Ele fala um pouquinho dos setores que ele mais gosta aqui no Brasil, então vale pontuar que ele gosta de aluguel de veículos pesados, varejo alimentar, atacarejo e varejo alta renda. E também faz um parênteses que ele gosta de um subsetor específico ali de construção civil, que é o residencial de baixa renda, tá? Na bolsa aqui brasileira. E aí, como de novo, né, a própria carta da SPX, ele não consegue passar por isso sem também falar das dores da Europa, né? Ele cita cartas anteriores que já anteviam esse problema, mostram que, mesmo com todos os problemas no fornecimento de gás da Rússia para a Europa, se a Europa fizer ali uma lição de casa, né, e aqui no Brasil a gente já passou por isso, de ter uma certa economia, né, fazer um racionamento de energia da ordem de 10 a 15%, legal, mantidas as condições como estão, mas ele fala o seguinte, olha, só que se a Rússia começar a cortar mais gás ainda, se continuar tendo cortes, a coisa pode complicar, né? Então a demanda teria que cair, né? Esse racionamento teria que ser aí para causar uma redução de demanda de pelo menos 20%, tá? Então, ele fala sobre, enfim, o impacto que isso tem tido na inflação, né? Uma inflação que não cede, e fala também da inflação dos Estados Unidos, apesar que ele cita muito mais a Europa como um todo, e ele acha que no final do ano a projeção da inflação por lá pode chegar a 11%.
Cara, é muita inflação, né, para a Europa. A Europa acho que não via isso há, sei lá, 40, 50 anos. Com depois uma tendência de queda, até por uma desaceleração da economia, já a partir ali do final desse ano, começo do ano que vem. Então ele cita de fato um ambiente lá fora muito duro, também comenta, assim como o SPX, do pacote fiscal de alguns países da Europa, e principalmente destaca o da Inglaterra, né, como negativo, talvez, o impacto que isso pode ter para o PIB. Para vocês terem uma ideia, ele diz que, ele cita o UBS como fonte até, que o tamanho do pacote fiscal contra a crise energética no Reino Unido pode chegar a 8% do PIB, uma boçalidade, né? Na média, 3% para a Europa como um todo, então Alemanha 4%, Itália 4%, França perto de quase 2%, Espanha 1,5%, Holanda perto de 1% do PIB, mas enfim, no geral, então, a Europa com pacotes fiscais para tentar conter esse problema da crise energética dessa magnitude, né? E aí, falando um pouco, então, das posições, então, né, que refletem essa visão da Kinea, eles citam que eles continuam comprados, e aí, óbvio, né, eles destacaram bastante esse otimismo com o Brasil, essa visão construtiva. Então, eles continuam comprados na Bolsa Brasileira, né, em ações de empresas brasileiras, na contrapartida de estarem vendidos em posições nas bolsas europeias e americana. Então, mostrando esse também aí, no peso contrário, um pessimismo com a Bolsa da Europa e dos Estados Unidos. Na renda fixa, eles estão aplicados em inflação implícita, né? Uma forma de você estar apostando na queda aqui da inflação implícita no Brasil, refletindo já essa queda que eles apostam da inflação, do núcleo da inflação aqui no Brasil, e com posições de antecipação do ciclo de aumento de juros na Europa. Tá? Eles não especificam quais são essas posições, mas que tendem a se beneficiar num ciclo de aumento de juros na Europa, que é o que eles estão apostando que vai ser necessário acontecer. Em moedas, estão comprados no dólar, como boa parte, acho que, dos gestores, que o dólar vem se fortalecendo frente a outras moedas globais, mas também estão comprados no real e também vendidos no euro. Além do euro, eles estão vendidos em Libra, moeda do Reino Unido, e no renminbi chinês. Por fim, acho que aí falando um pouco das posições de commodities, que eles são bem ativos, né, principalmente na figura aí do Rui Alves, que opera bastante esse mercado, que acompanha bastante esse mercado, eles estão vendidos em minério de ferro, acho que muito provavelmente aí por conta dessa desaceleração global, a própria desaceleração de demanda por conta da China, eles não citam isso, aí eu colocando minhas aspas aqui, né, mas vendidos no minério de ferro, e comprados em petróleo e grãos. Estão apostando ainda que tem altas aí no petróleo em grãos por vir. Então acho que é isso, um pouco das posições e da visão da Kinea para os mercados numa forma geral. Também guardando sua carta principalmente para falar de Brasil, e aí no caso falar muito de bolsa, e uma visão construtiva para a bolsa aqui, e também falar de Europa e as dificuldades lá na região da zona do euro. É isso, senhores. Vamos lá, eu vou passar aqui a minha finaleira, que é a carta trimestral da Capitalo. Capitalo, poxa, acho que, para quem não conhece, né, é uma das principais gestoras multimercado do Brasil, e arrisco dizer até que tem calibre ali para competir com hedge funds globais, né, mas ela inaugurou uma carta trimestral, para quem não acompanhou aí ao longo de setembro, que foi quando ela divulgou essa carta, né. Até então, todo mês ela divulgava, né, o report mensal, falando de posições, cenário, e essa carta foi um pouco diferente, né, porque em vez de falar de mercado propriamente, né, ela falou um pouco de filosofia. É uma carta assinada pelo Carlos Voz, o principal sócio e gestor da Capitalo, e muito na linha de explicar um pouco de pensamento, seja de negócio, de processo principalmente, né? E o tema dessa carta, achei bem interessante, recomendo fortemente a leitura, foi o do conceito de capacity, expansão sustentável de um negócio de gestão de recursos em estratégia multimercado, pelo menos, que é o foco aqui da casa. Então, tentando resumir, né, o teu da carta e os pilares do conceito de capacity, que esse volume
adequado para você, velocidade de crescimento adequada para o seu negócio de gestão de recursos, né? Ele elenca alguns pontos, e o primeiro deles é de você ter em mente sempre a escalação de times, né? E aqui no modelo como eles têm, de multigestores, e várias outras gestoras também têm esse modelo, é muito importante você saber combinar as peças, né? Então, acho que o Tite, por exemplo, né, tem uma constelação ali, só estrela no time, mas ainda assim vai ter que saber, tá sabendo, né, felizmente, estamos iludidos, mas tá sabendo combinar as peças na escalação, e da mesma maneira um gestor, uma empresa de gestão de recursos tem que saber combinar os diferentes gestores para, em conjunto, gerir o fundo, né? Não adianta ser só vários talentos se todo mundo atua no mesmo mercado, então se todo mundo pensa igual. Não é assim que você obtém o sucesso de longo prazo, né? Acho que aqui vai muito de você buscar peças que tenham uma baixa correlação entre si, que agreguem diversificação de pensamento, diversificação de processo, então um pouco do que eles buscaram implementar ao longo desses mais de 10 anos de empresa, né? E outro segundo ponto é a evolução no processo de investimento, né? Então aqui é cruel até, né? Porque se você passa 20 anos da sua carreira executando um processo que funciona, e os mercados evoluem, as estratégias que capturam alfa em determinado mercado que funcionava no passado, isso pode não funcionar mais, e o gestor tem que ter a humildade de entender isso, que o que ele fazia no passado não funciona mais, e saber evoluir, saber se adaptar. Eu acho que a adaptação é o nome aqui dessa característica, e o conceito mais darwinístico aqui dos mercados financeiros, da gestão de recursos dos mercados, e eles colocam isso de maneira muito clara ali na carta. O terceiro ponto são de oportunidades disponíveis no mercado, então não adianta só você achar que você vai sempre operar o mercado de juros e achar que todo o seu alfa vai vir desse mercado. Você tem que ser capaz de poder capturar essas oportunidades nos diferentes mercados conforme elas apareçam. Na maioria dos casos, o mercado de juros, historicamente, foi uma grande fonte de retornos para os fundos multimercados, mas não que isso vá se perdurar para sempre, né? Então, você ter a consciência de que uma hora isso pode não ser mais válido, essas oportunidades, isso também é um fator-chave para esse crescimento saudável. Quarto ponto, exposição persistente aos mercados. Então, não adianta só você chegar no gestor e falar assim, olha, você está indo muito bem, vou te dar mais limite de risco, está aqui, 100 milhões para você operar no seu livro, no seu limite de risco aqui. E o gestor vai lá e opera 30 milhões, 20 milhões. Por quê? Porque não tem a confiança, o apetite de operar mais, de tomar mais risco, né? Então, a capacidade de você utilizar o risco que você tem, o direito de utilizar, né, que o seu orçamento te permite, é uma capacidade que não é para todos, né? Então, é uma arte, um atributo de uma gestora bem-sucedida, é de estar consistentemente buscando oportunidades e tomando risco, né? Que não é fácil você estar com utilização de risco elevada, os gestores talvez dormem pior do que a gente, mas isso em prol do benefício dos cotistas, né? Que são quem se beneficiam. E por último ponto, eu acho que o conceito mais intuitivo aqui que é o de volume financeiro. Então, à medida que você cresce, a sua participação em cada um dos mercados, ela pode ser tal que você, como até o Colasco mencionou aqui, você possa ser relevante e impactar no preço, ou seja, você não consegue mais operar como você operava no passado, quando você era menor. Então, uma das variáveis-chave também de você entender para cada um dos mercados que você opera, qual está sendo o tamanho que você está representando daquele mercado, né? Que é um exercício que toda gestora faz, ou pelo menos deveria fazer, né? E que na Capital eles incorporam isso na filosofia de crescimento. Então, assim, esse foi um pouco um resumão aqui da carta trimestral da Capital. Ansioso aí para a próxima carta trimestral que eles publicarem, porque tem essa pegada muito de cozinha, né, de mostrar a cozinha, a maneira como eles pensam, como fazem as coisas, enfim. Cola, passa a bola aí para você. Eu vou fazer só um comentário muito rápido da carta da Dália, porque assim, eu tô me sentindo meio até aqui encafifado, que a gente só falou de macro. Falar alguma coisa de bolsa, pelo amor de Deus também, né? Mas
achei a carta... Bom, carta da Dália, se fosse uma mesa de doce, já sabe que essa seria o bichinho de pé, eu já falei isso, é uma carta super bem redigida, sempre contando uma historinha legal antes para contextualizar o tema. Nessa foi do Dream Team, da seleção americana de basquete, que jogou lá Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan. Enfim, leiam a carta, que a carta é sempre uma leitura muito gostosa da Dália. Mas eles abordaram um assunto que eu acho que você que não entendeu ainda seria legal ler a carta inteira para entender, que é a história, mais ou menos, do que tá rolando lá no Reino Unido, né? Pegando ali, eles pegam um gancho da paridade da moeda que já existiu no passado com a moeda da Alemanha, e quando eles abandonaram essa paridade, a moeda caiu, em 1992, caiu 25%, e isso acarretou em várias consequências, né, para a economia local, inclusive deu um baita de um problema no Banco da Inglaterra, né, no Bank of England, lá que inclusive quebrou. E foi ali que o Soros ficou famoso, porque ele ganhou $1 bilhão num trade em cima disso, né? Apostando ali contra. Quando a gente pega esse momento de agora, 2022, a moeda chegou a cair 20%. Né? Então, um movimento de magnitude muito semelhante, tá? De desvalorização da Libra. Então, é importante observar esse tipo de coisa, mas eu queria... Né, o que mais me chamou a atenção, eles escrevem ali, né, no finalzinho, eles explicam toda a situação, mostram as semelhanças com 92, que, enfim, indicam uma provável crise por lá. Eles escrevem assim, ó, não estamos antecipando aqui uma crise mais severa na Inglaterra, tá? Principalmente porque o tamanho do movimento já foi bastante relevante. No início do ano, uma libra valia $1,36, e chegou a 1,04 no final de setembro. E decisões políticas podem ser revertidas. Porém, acreditamos haver algumas lições importantes. Aí, isso aqui eu achei legal compartilhar. Tempos de aperto monetário, ou seja, alta de juros, exigem cuidado maior para se investir. Existem coisas que só acontecem ou só são viáveis quando a taxa de juros é muito baixa. Tá? Se vocês escutarem, a gente já fez até um corte do episódio 166 do Stock Pickers. O Bruno Marx fala sobre isso, da questão de technology, que o setor de tecnologia, por exemplo, Uber, outras empresas que só dão prejuízo, conseguiram ser criadas por conta do dinheiro estar de graça, né, de estar os juros muito baixos. Então, ponto interessante. Decisões políticas podem ter um peso enorme na determinação dos preços dos ativos, governos podem perder credibilidade muito rapidamente. E o terceiro ponto é: vantagens ou desvantagens estruturais de países deveriam ser refletidas na percepção de risco. Autossuficiência em energia e alimentos, proteções geográficas e demográficas, por exemplo, devem ser analisados para se tomar decisões de investimento de longo prazo, que também está super em voga, vendo aí a despeito que a gente está observando em provável China e Taiwan, Rússia e Ucrânia, toda essa situação ali nos países em volta, uma Alemanha da vida que tem alinhamento comercial econômico elevadíssimo com os Estados Unidos, mas é dependente energeticamente da Rússia. Um país desse fica numa encruzilhada, né? Então é importante observar essas variáveis para se investir, e ressaltando aí a importância do cenário que a gente vive, como ele é difícil, né? Acho que esse primeiro ali, tempo de aperto monetário, exige cuidado maior para se investir, já diz bastante do que a gente está encarando. Bom, dito isso, fechamos nossas cartas aqui, senhoras e senhores. Vamos agora para o nosso momento Dica Cultural. Nando Lima, não dorme. Roda a vinheta. O pai começa. Eu acho que essa já foi aqui. É só para mostrar para vocês que Lucas Colasca Cultura é um estudioso também, tá? Vocês queriam... Eu vou dar uma dica de um livro hoje, tá? Que é o seguinte. Muita gente pede, né, para mim no Instagram, pô, me fala um livro de fundos, de alocação e tal. É assim, a literatura de alocação, asset allocation, etc., que passa também muito pela seleção de fundos, normalmente está em inglês, são livros meio complexos, tá? Então, eu encontrei um livro que não é tão completo, ele é mais ali pro início da história, tá?
Mas ele é ótimo, já passa por muita coisa que normalmente as pessoas nem explicam. Por exemplo, a função de um administrador, tá? Que é o Guia de Fundos de Investimento, o seu guia para a gestão de carteiras, tá? Do professor Bolívar Godinho, tá? Esse livro ele é fino, ele não é muito grande, ele é bem didático, os capítulos dele, todos os finais de capítulo tem exercício, então assim, é um guia mesmo, é um almanaquezinho, mas é bem interessante porque ele passa desde de questões de regulação dos fundos, por exemplo, qual que é a função de um administrador, né? Qual é a função do gestor do fundo, né, tudo ali bem explicado, até para outras questões como, por exemplo, Sharpe, etc. Ele explica muito bem ali, até formação de portfólio, Markowitz, tem ali um cheiro dentro. Então, assim, um livro bem legal, fácil de ler, pequeno, não é grande, então para quem está começando, que é ali um bom início, esse livro é ótimo, e eu estou com ele aberto nesse exato momento na Amazon, tá custando 90 conto, tá? Então, assim, eu paguei 30 em 2019, se eu não me engano, 2020, 2019 foi quando eu comprei ele, tá? Então, se eu fosse esse mesmo, perfeito. Se eu tivesse um fundo que opera livros, eu teria ganhado dinheiro, teria triplicado meu dinheiro ali, porque eu comprei a R$30. Mas essa é a minha dica cultural para vocês hoje. Quem vai? Da visão? Daqui? Vai lá, da visão, vai você. Aí eu fecho aqui. Boa. Não, vamos lá. Acho que a minha dica cultural aqui é de um site, tá? Um site chamado Harvard Business Review, que é um compilado, é uma coletânea de vários estudos, publicações, papers da Escola de Negócios de Harvard, e são temas muito pertinentes para tudo que a gente faz aqui no mundo corporativo e até para a vida, arrisco dizer, que vai desde trabalho em equipe, liderança, motivação, inovação, saúde mental, burnout, tem tanta coisa nesse site aqui, e de maneira... Tem a parte paga, mas tem muito conteúdo gratuito também, né, que vocês podem acompanhar, seja no site, do LinkedIn. Realmente a qualidade das publicações é muito elevada e são leituras que não são muito longas, né, então você pega um site específico de um tema específico e você aprende, né, uma lição nova, né, bastante coisa aqui. Então fica aqui a minha dica cultural, Harvard Business Review. Show. Boa. E vocês, Gabi? Eu vou aproveitar o clima de mês das crianças, cara, e Lucas Collazo, que não é pai, mas eu sei que pretende ser um dia, dá pra ver pelo amor que ele tem ao pai dele, geralmente esse tipo de cara vai ser filho de uns 8 por aí. Davi Fontinelli também, pô, né, o cara tem cara daqueles ser aqueles pais super corretos e, cara, mês das crianças, né? E aí eu vou trazer 2 experiências que eu acho super válidas. Eu que sou certificado CFP, acredito muito na questão da educação financeira. Eu vou dar uma dica analógica e uma digital, para pegar bem os extremos. Dica analógica, o jogo Banco Imobiliário Júnior. Ele é super importante e, se principalmente bem usado por um pai, ele consegue ser super construtivo em ajudar as crianças a entenderem o valor do dinheiro, se vale mais o dinheiro na mão, no que vale investir, né, de acordo com o que você vai brincando no tabuleiro. Na versão júnior, para crianças acima de 5 anos, cara, tá custando também alguma coisa como 100, 120 reais aí o Banco Imobiliário Júnior. Acho uma baita experiência para você ter com o seu filho pequeno e, de fato, se bem utilizado, para não passar batido pela criança, dá para tirar ótimas lições sobre o valor do dinheiro, no que investir, que não só o dinheiro na mão é o que importa, né? Enfim, você pode investir em coisas que vão te dar um retorno de longo prazo importante. Então essa é a dica para quem tem filho aí e quer ter uma experiência analógica. Para quem quer transformar para uma experiência digital, acho que um dos melhores aplicativos que eu conheço aí, que eu tenho ouvido falar de educação financeira, é o Tindim. Criado por brasileiros, tá? Inclusive, é um app que tem crescido muito, e ele vai gamificar essa experiência da mesada. Tanto a mesada fixa, bota uma meta de mesada variável, e aí a criança, de acordo com algumas metas que ela vai cumprindo,
essa parcela variável, né, da mesada pode ir aumentando, e aí depois, de fato, tem uma comunicação boa, esse mesmo, e uma transferência para criança e tudo mais, e para ela aprender a começar a controlar as finanças dela. Tem uma versão gratuita, que eu acho que valeria a pena pagar, não é tão caro, agora eu não me recordo tanto o valor que tem que pagar, mas é um valor baixo para você ter a versão completa. E já é uma experiência mais parecida aí com o metaverso e tudo mais. Então, fui para os extremos, né? Uma experiência mais da minha época ali, mais analógica, e outra da época do Colasso e do Davi aí, mais no metaverso, essas coisas dessa juventude aí. Mas, cara, muito importante para a educação financeira das crianças e dos adolescentes. Para começar, que eu adorei que você trabalhou com a tonalidade do mês para dar a sua dica cultural, muito legal. Isso aí, achei demais. E não, essa não é a minha experiência, foi banco imobiliário também. Aliás, boa. Se jogar eu e você, eu te amasso no banco imobiliário. Tá marcado aqui o desafio com o Davizão junto. Então, por favor, cobrem a gente do resultado. Vou engolir Lucas Colado. Boa, muito bom. Dicas aí colocadas na mesa. Gostei das dicas do Sgave aí com o Tom pro mês das crianças. Muito bom. Animal. Senhores, muito obrigado por mais um episódio de Carteiros do Condado entregue aí para nossa audiência. De novo, nós traremos muitas novidades para vocês em termos de blocos. Aliás, a opinião de vocês, né, o feedback é super importante, é o mais importante. Então, por favor, deixa o seu comentário aqui. Acho que só no YouTube você vai conseguir deixar, não na plataforma de stream, mas faça o esforço, deixa o seu comentário aqui que ajuda bastante, ajuda a gente a construir um programa melhor para você cada vez mais. Deixa o seu feedback, sugestão de quadro, enfim, a gente está super aberto aqui lendo todos os comentários de vocês. Fechou? A gente vai ficando por aqui. Mês que vem tem mais Carteiros do Condado, com mais cartas, mais alegrias e mais dicas culturais após eu amassar o Sgavioli no Banco Imobiliário. Um beijo. Tchau!